Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. O nosso foco vai ser um documento assim fundamental para a segurança e saúde no trabalho aqui no Brasil. A norma regulamentadora 15, a famosa NR15. Ela que trata das atividades e operações insalubres, né? Isso mesmo. A gente vai usar trechos da norma, já com as atualizações até 2022, para entender direitinho o que a lei considera insalubre, quais são as consequências, e vamos mergulhar em alguns exemplos bem específicos que ela detalha. Exato. A NR15 é, sem dúvida, um pilar na legislação trabalhista, né? O foco dela é proteger a saúde do trabalhador, né? Estabelecendo limites, condições para exposição a agentes que podem ser nocivos no ambiente de trabalho. Ela funciona como um guia técnico e também legal para identificar e gerenciar esses riscos. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo. O que exatamente a NR15 define como insalubre? Como ela caracteriza isso? Olha, de forma geral, são aquelas atividades que expõem o trabalhador a condições que estão acima dos limites de tolerância que a própria norma define, lá nos anexos dela. Certo. Isso vale para agentes como ruído, calor, alguns químicos, sabe? Ou, em outros casos, são atividades que já estão listadas diretamente como insalubres em outros anexos, tipo aquelas que envolvem agentes biológicos ou as condições hiperbáricas, que são bem específicas. E ainda tem situações, né, que vão depender de uma comprovação por um laudo de inspeção, um laudo técnico. É o caso da exposição a frio, umidade ou certas radiações não ionizantes. E você mencionou limite de tolerância. O que é isso na prática? O que significa esse conceito? Esse é um conceito-chave mesmo, tá lá no item 15.1.5. Pensa assim, é como se fosse a dose máxima diária segura de exposição a um certo agente no trabalho. Ok. É a concentração ou a intensidade, né? Pode ser máxima ou mínima, dependendo do agente. Que, considerando a natureza daquilo e o tempo que a pessoa fica exposta, teoricamente não vai causar um dano à saúde do trabalhador ao longo da vida laboral dele. É uma medida, assim, fundamentalmente preventiva. Entendi. E quando uma atividade, de fato, é classificada como insalubre, o que acontece? Quais são as implicações práticas disso? Bom, a consequência direta, que está lá no item 15.2, é o direito do trabalhador a receber um adicional de insalubridade. O famoso adicional. Isso. E esse adicional é calculado sobre o salário mínimo da região, tá? E ele varia conforme o grau do risco. 40% para o grau máximo, 20% para o grau médio e 10% para o grau mínimo. E se tiver, sei lá, mais de um risco no mesmo lugar? Ruído e um produto químico, por exemplo. O trabalhador recebe os dois adicionais? Acumula? Não, não acumula. Esse é um ponto bem importante, está no item 15.3. É bem claro. Não existe acúmulo se tiver múltiplos fatores de insalubridade, vamos supor ruído, que é grau médio, e um agente químico específico, grau máximo. Certo. O trabalhador vai receber apenas o adicional correspondente ao grau mais elevado. Nesse exemplo, seria o de 40%. Só um deles, o maior. Faz sentido. E esse adicional, uma vez que a insalubridade foi constatada, ele é pago para sempre, enquanto o trabalhador estiver ali? Não necessariamente. O item 15.4 é bem claro quanto a isso. O direito ao adicional cessa, ele deixa de ser pago, se a condição insalubre for eliminada ou neutralizada. Isso é crucial. Interessante. A prioridade da norma é sempre remover o risco, né? Isso pode ser feito com medidas de proteção coletiva, aquelas que modificam o ambiente para todo mundo, ou então através do uso eficaz de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Então se a empresa der o EPI, já cortou o adicional. É automático. Não é tão simples assim, não. O item 15.4.1 deixa bem claro que a empresa precisa comprovar que as medidas que ela adotou, incluindo o EPI, são suficientes para eliminar ou neutralizar efetivamente a insalubridade. Quer dizer, tem que manter a exposição abaixo dos limites de tolerância. E como comprova isso? Então, essa comprovação, como diz o item 15.4.1.2, depende de uma avaliação pericial no local de trabalho.
Ou seja, precisa de uma análise técnica, de um perito que vá lá e confirme a eficácia da proteção. Não basta só entregar o equipamento. Entendi. Tem que ter um laudo, uma avaliação. Ok, agora que a gente pegou a estrutura geral, vamos mergulhar em alguns exemplos que a norma detalha. Ruído é um clássico, né? Sempre se fala de ruído. Como a NR15 lida com isso? Sim, ruído é um grande tema. Os anexos 1 e 2 tratam disso. O anexo 1, ele foca no ruído contínuo ou intermitente, aquele mais constante, sabe? O limite padrão, o mais conhecido, é de 85 decibéis na escala A, que a gente chama de dBA, para uma jornada de 8 horas de trabalho. 85 dBA para 8 horas. Isso. E o ponto-chave aqui é que o dano auditivo é cumulativo. E a escala de decibéis, ela é logarítmica. Isso significa que um pequeno aumento no número representa um salto bem grande na energia sonora. E o que isso quer dizer na prática, para os limites que a norma coloca? Quer dizer que, conforme o ruído aumenta, o tempo de exposição permitido tem que cair, e cai drasticamente, para proteger o trabalhador. Por exemplo, um nível de 100 decibéis A, que nem parece tão mais alto que 85 para quem não conhece a escala. Parece pouco. 15 a mais só? Pois é, mas só pode ser tolerado por 1 hora por dia. E se chegar a 115 dBA, o limite de exposição é de míseros 7 minutos. Nossa, 7 minutos. É muito pouco. Muito pouco. A norma, inclusive, proíbe a exposição acima de 115 dBA sem proteção adequada. Considera isso um risco grave e iminente. E a medição também tem regras, né? Tem que usar a escala A, a resposta lenta do aparelho, que a gente chama de slow, e medir ali pertinho do ouvido do trabalhador. Entendi. E o anexo 2, qual a diferença dele para o anexo 1? O anexo 2 trata do que a gente chama de ruído de impacto. São aqueles sons muito altos, mas bem curtos, sabe? Tipo uma batida de prensa ou uma batistaca. Eles duram menos de 1 segundo e têm intervalos maiores que 1 segundo entre eles. Ah, tipo um estouro, uma pancada. Exato. O limite aqui é diferente. É medido com outra configuração do aparelho, usando o circuito linear ou a escala C. E o valor tolerado é de 130 decibéis linear ou 120 decibéis C. A exposição acima desses picos, sem proteção, também é considerada risco grave iminente. Entendido. Saindo do som e indo para a temperatura. E o calor? Como é que a NR15 avalia o risco de calor no trabalho? O calor é tratado no anexo 3, que teve uma atualização importante em 2019. Ele se aplica, olha só, a ambientes fechados ou locais onde tem fontes artificiais de calor. Pensa em siderúrgicas, cozinhas industriais, lavanderias com caldeiras, essas coisas. Certo. É importante notar que ele não se aplica ao trabalho a céu aberto sem uma fonte artificial específica. Por exemplo, um trabalhador agrícola debaixo do sol. Essa situação é coberta por outra norma, não por esse anexo do calor. Interessante essa distinção. E como se mede o risco de calor nesses ambientes que o anexo cobre? A avaliação usa um índice chamado IBUTG. IBUTG. Que nome? É Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo. É um nome técnico, né? Mas a ideia é que ele não mede só a temperatura do ar que a gente vê no termômetro comum. Esse índice combina a temperatura, a umidade do ar, a velocidade do vento e também o calor que vem por radiação, tipo de um forno quente. Tudo isso para dar uma medida mais realista do estresse térmico que o corpo da pessoa está sofrendo. Ah, bem mais completo, então. Bem mais completo. E o método exato para calcular esse IBUTG está detalhado numa outra norma técnica, a NHO 06, que é o da Fundacentro. Ela padroniza como fazer essas medições de higiene ocupacional. Ok, então mede-se o IBUTG e aí compara com um limite, é isso? Exato. Mas o limite não é um número fixo para todo mundo. Ele depende do tipo de atividade que o trabalhador está fazendo. Ou seja, depende da taxa metabólica dele, o quanto de energia ele está gastando para fazer aquele trabalho. Ah, faz sentido. Quem está fazendo mais esforço sente mais o calor. Justamente. A norma tem um quadro, o quadro 2, que ajuda a estimar essa taxa metabólica.
Vai desde atividades leves, tipo ficar sentado em repouso, até um trabalho pesado que exige muito esforço de braços e pernas. Aí, com o IBTG que foi medido no ambiente e a taxa metabólica estimada, você consulta um outro quadro, o quadro 1. Esse quadro define qual é o limite máximo de IBTG para aquela combinação de esforço e condição ambiental. E se passar do limite? Se o valor medido no ambiente ultrapassar o limite que está lá na tabela para aquela situação específica, aí sim a atividade é considerada insalubre por calor, e a insalubridade por calor é classificada como de grau médio, o que dá direito ao adicional de 20%. Todo esse processo, claro, precisa ser muito bem documentado num laudo técnico detalhado. Nossa, é um processo bem específico, né? Com cálculo, tabelas. Agora vamos para um anexo que parece até coisa de filme de aventura. O anexo 6, que fala de condições hiperbáricas. Trabalho sob pressão, literalmente. Sim, esse é um dos anexos mais complexos e, eu diria, mais rigorosos da NR15. E tem motivo, né? Os riscos são altíssimos. Ele cobre basicamente duas situações principais. O trabalho sob ar comprimido, que é usado em construções como túneis que passam por baixo de rios ou fundações muito profundas de prédios e pontes, os chamados tubulões. Certo. Aqueles ambientes pressurizados para impedir a entrada de água. Exatamente. E a outra situação são os trabalhos submersos, ou seja, o mergulho profissional. Ok, vamos focar primeiro no ar comprimido. Quais são os pontos-chave aí? O que a norma exige? Olha, a regra fundamental é: quanto maior a pressão lá dentro, mais restrições e mais controles são necessários. Existe um limite máximo para a pressão de trabalho, normalmente 3,4 kg por centímetro quadrado. E a jornada de trabalho é drasticamente reduzida conforme a pressão aumenta. Pode cair para 6 ou até 4 horas por dia, dependendo da pressão. Por que essa redução tão grande na jornada? Principalmente por causa do risco da doença descompressiva. Esse é o maior perigo nesse tipo de trabalho. Ela é causada pela formação de bolhas de nitrogênio no sangue e nos tecidos do corpo se a pressão for reduzida muito rápido na hora de sair do ambiente pressurizado. Ah, então a saída, a descompressão, é um momento mais crítico. Extremamente crítico. A norma detalha procedimentos e tabelas super rigorosas para compressão, que é a entrada, e principalmente para descompressão, a saída. Tem que ser feita em etapas lentas, controladas, dentro de câmaras específicas para isso, que são as eclusas. Imagino. Além disso, tem exigências muito estritas sobre a saúde dos trabalhadores. Idade entre 18 e 45 anos, tem que passar por exames médicos hiperbáricos específicos, bem rigorosos e periódicos. Precisa ter supervisão médica constante ali no local de trabalho, tem que ter um controle super rigoroso da qualidade do ar dentro das câmaras pressurizadas, com limites para CO2, CO, outros contaminantes, e ventilação adequada também. É muita coisa. E sobre o mergulho profissional, que também está nesse anexo, é parecido? Os princípios são muito semelhantes. Controle extremo do ambiente e da fisiologia humana sob pressão. O anexo é extremamente detalhado para mergulho também. Ele define tipos diferentes de mergulhadores, equipamentos que são obrigatórios, como câmaras hiperbáricas no local da operação, sinos de mergulho para ir mais fundo, estabelece limites de profundidade e tempo de fundo que variam enormemente dependendo da técnica de mergulho e da mistura gasosa que está sendo usada. Ah, não é só ar comprimido, então? Não mesmo. O mergulho com ar comprimido, por exemplo, é limitado a 50 metros de profundidade. Para ir mais fundo, são necessárias misturas gasosas especiais, tipo Heliox, hélio e oxigênio, ou Trimix, hélio, nitrogênio e oxigênio, e equipamentos bem mais complexos, como sinos pressurizados que levam os mergulhadores até a profundidade de trabalho, ou até técnicas de saturação, onde os mergulhadores vivem sob pressão por dias ou semanas para fazer trabalhos muito profundos e longos. Nossa, viver sob pressão e a documentação. Imagino que deva ser super rigorosa também. Com certeza. Existem registros detalhados que são obrigatórios. Tem o livro de registro do mergulhador, o LRM, que funciona quase como um passaporte de saúde e um histórico de todas as exposições à pressão de cada profissional. E tem o registro da operação de mergulho, o ROM, que documenta todos os parâmetros de segurança de cada missão de mergulho. É tudo muito controlado. E a insalubridade nesses casos.
tanto o trabalho sobre ar comprimido quanto o mergulho profissional são classificados, sem exceção, como insalubres em grau máximo. Isso reflete o altíssimo risco envolvido nessas atividades. É realmente impressionante o nível de detalhe e controle. Mudando um pouco de foco agora, e os agentes químicos, como a NR15 trata deles? Os agentes químicos são abordados principalmente no anexo 11. Ele tem o quadro 1, que lista os limites de tolerância para a concentração de diversas substâncias químicas no ar do ambiente de trabalho. A regra geral é: se a concentração média daquela substância ao longo da jornada ultrapassar o limite que está na tabela, a atividade é considerada insalubre. Certo. E a norma especifica que esses limites se referem primariamente à absorção pela via respiratória, pela respiração. Existem tipos diferentes de limites ou algumas considerações especiais para químicos? Sim. Existem alguns conceitos importantes no anexo 11. Por exemplo, tem os asfixiantes simples. São gases que não são tóxicos por si só, mas que podem ocupar o lugar do oxigênio no ar, sabe? E se a concentração de oxigênio cair abaixo de 18%, isso se torna perigoso. Entendi. Tem também agentes que possuem um valor teto. O limite de concentração desses agentes não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada. Isso geralmente indica um risco mais agudo, um efeito mais imediato. Ah, não é só a média, então. Para esses com valor teto, não. Qualquer pico acima do limite já caracteriza a exposição excessiva. E tem também aqueles agentes que são marcados com absorção também pela pele. Isso é um alerta importante porque indica que só proteção respiratória não é suficiente. É essencial usar luvas adequadas, roupas de proteção, para evitar que a substância entre no corpo pela pele. Pode dar alguns exemplos desses limites que estão lá no quadro 1, só para a gente ter uma ideia? Claro. Vamos pegar alguns conhecidos. A amônia, por exemplo, que é usada em refrigeração e produtos de limpeza, tem um limite de 20 partes por milhão, o ppm. Se passar disso, a insalubridade é de grau médio. Ok. O monóxido de carbono, aquele gás perigoso que sai da queima incompleta, como em garagens ou motores, tem um limite de 39 ppm, e ele já gera insalubridade de grau máximo, por ser muito tóxico. Certo. O chumbo, um metal pesado que pode estar em tintas antigas, baterias, soldas, o limite dele é bem baixo, 0,1 miligrama por metro cúbico de ar, MgM3, e também resulta em grau máximo. É interessante notar que o benzeno, que é um solvente muito usado na indústria, mas que é comprovadamente cancerígeno. Sim, já ouvi falar bastante do benzeno. Então, ele aparece no quadro 1 do anexo 11 como excluído. Isso porque ele tem uma norma regulamentadora específica, a NR9, com seu anexo sobre benzeno, e também acordos específicos que são ainda mais rigorosos só para ele, dada a sua periculosidade. Entendi. E como é feita a avaliação no ambiente, para ver se esses limites estão sendo respeitados? Mede uma vez só? Não, o método de avaliação também é bem detalhado no anexo 11. Para a maioria dos agentes, aqueles que não têm valor teto, a norma exige a coleta de, no mínimo, 10 amostras de ar. Essas amostras têm que ser colocadas ali na zona respiratória do trabalhador, distribuídas ao longo da jornada de trabalho. 10 amostras, para ter uma média mais confiável, imagino. Exatamente. A insalubridade é caracterizada se a média aritmética dessas 10 amostras, ou mais, se forem coletadas, ultrapassar o limite de tolerância que está lá no quadro 1. Entendi. Então, na maioria das vezes, o que conta é a média da exposição ao longo do dia. Isso, para muitos agentes sim. Mas, como eu falei, para aqueles com valor teto, a regra é bem mais restrita. Basta que uma única amostra coletada ultrapasse o limite estabelecido para já caracterizar a insalubridade e, muitas vezes, um risco grave iminente. Puxa. Isso mostra que, para certas substâncias, qualquer pico de exposição, mesmo que curto, já é considerado inaceitável pela norma. E vale lembrar também que esses limites todos são definidos considerando jornadas de trabalho de até 48 horas por semana. Para jornadas maiores, precisaria de ajustes. Certo. Bom, a gente cobriu alguns dos anexos mais, digamos, comuns ou impactantes em detalhe. Ruído, calor, hiperbáricos, químicos, mas a NR15 é bem grande, né? Vamos só dar uma passada rápida por outras áreas importantes que ela cobre, só para ter uma ideia da amplitude dela. Sim, com certeza. A norma é bem abrangente mesmo. Temos, por exemplo, o anexo 5,
que trata de radiações ionizantes, sabe? Raio-X, radiação gama, como em hospitais ou na indústria nuclear. Mas ele é um pouco diferente porque ele basicamente remete para as normas bem específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, que é quem regula isso no Brasil. Ah, então ele direciona para outra legislação mais específica. Exato. Aí temos o anexo 7, que cobre as radiações não ionizantes. Aqui entram coisas como micro-ondas, radiação ultravioleta, do sol ou de processos industriais, laser. Curiosamente, a norma exclui explicitamente a luz negra dessa categoria. E nesses casos de radiação não ionizante, a insalubridade não tem um limite numérico direto na NR15. Ela depende de um laudo pericial que comprove o risco no local. Entendi. E quanto a outros agentes físicos? Tipo vibração. Tem sim. O anexo 8 é sobre vibração. Ele é bem importante e estabelece limites quantitativos, com números mesmo, para exposição tanto de mãos e braços, pensem em quem opera britadeiras, lixadeiras, motosserras, Certo. quanto para vibração de corpo inteiro, aí seriam motoristas de caminhão, fora de estrada, operadores de máquinas pesadas. O objetivo é prevenir danos a longo prazo, como problemas circulatórios nos dedos, doença de Raynaud, ou problemas na coluna. Se os limites de vibração forem ultrapassados, a insalubridade é classificada como de grau médio. E frio e umidade? Também estão lá. O anexo 9 trata do frio, aplicável principalmente a trabalhos dentro de câmaras frigoríficas. E o anexo 10 trata da umidade, mas não é qualquer umidade. São locais permanentemente alagados ou encharcados, onde o trabalhador fica com os pés na água o tempo todo, por exemplo. Nesses dois casos, frio e umidade, a caracterização da insalubridade também depende de constatação por laudo pericial. Certo. E sobre poeiras, tem algo específico? Tem sim, o anexo 12, que trata de poeiras minerais. O grande destaque negativo aqui é o asbesto, mais conhecido como amianto. Ah, o amianto, super perigoso, né? Posição baixíssimos, o anexo traz uma série de exigências muito rigorosas. Proibição total de trabalho para menores de 18 anos, regras de rotulagem de materiais que contêm amianto, procedimentos de controle ambiental e médico muito estritos. Tudo isso reflete a alta periculosidade desse material. Hoje em dia, o uso da maioria dos tipos de amianto é proibido no Brasil, mas ainda existe o risco em demolições ou manutenções de prédios antigos. Uau! Realmente a NR15 cobre um espectro enorme de riscos diferentes. Tentando amarrar tudo isso, fazer uma síntese, qual seria a lógica geral por trás da NR15 para definir o que é ou não insalubre? Eu diria que a NR15 opera com um sistema meio que misto, sabe? Para muitos riscos, como a gente viu para o ruído, para o calor, para vários agentes químicos e também para a vibração, ela estabelece critérios quantitativos bem objetivos, ou seja, limites numéricos claros que foram definidos com base em estudos científicos sobre os efeitos daqueles agentes na saúde. Se a medição no ambiente de trabalho mostra que o limite foi ultrapassado, a condição é considerada insalubre. É mais direto. E para os outros casos? Aqueles que dependem de laudo. Para outros riscos, como o frio, a umidade, as radiações não ionizantes ou os agentes biológicos, que estão no anexo 14, a gente não detalhou hoje, a definição da insalubridade depende mais de uma avaliação qualitativa. Ou seja, depende de uma inspeção, de uma constatação ali no local de trabalho, feita por um profissional habilitado, geralmente um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. Esse profissional vai analisar a situação, as tarefas, a exposição e emitir um laudo pericial dizendo se considera ou não aquela condição insalubre, com base nos critérios descritos na norma para aquele agente específico. Entendi. Então tem os limites numéricos e tem a avaliação do perito, dependendo do risco. E o objetivo final por trás de tudo isso é sempre a prevenção, certo? Evitar que o trabalhador fique doente. Exatamente. Esse é o foco primário da norma, evitar o dano à saúde. Os limites de tolerância e as avaliações periciais servem para identificar onde o risco existe. Uma vez que o risco é identificado, a prioridade número 1, que a própria NR15 e outras NRs reforçam,
é tentar eliminar ou neutralizar esse risco, Como? preferencialmente com medidas de engenharia ou de organização do trabalho, mudar o processo produtivo, enclausurar a fonte do ruído ou do contaminante, melhorar a ventilação. Essas são as medidas de proteção coletiva. Se isso não for tecnicamente viável para reduzir o risco a um nível seguro, aí sim entram os equipamentos de proteção individual, os EPIs, como último recurso. E mesmo assim, como a gente viu, tem que garantir que eles sejam eficazes e usados corretamente. E o adicional de insalubridade entra onde nisso tudo? O adicional, embora seja um direito importante do trabalhador exposto, ele entra como uma compensação financeira justamente quando a eliminação ou a neutralização completa do risco não é tecnicamente possível ou suficiente. Mas ele não compra o direito de expor o trabalhador a um risco excessivo, entende? A prioridade é sempre a proteção. E fica muito clara também a importância das avaliações técnicas contínuas, as medições, as amostragens, os laudos e do acompanhamento médico constante dos trabalhadores, especialmente naquelas atividades de altíssimo risco, como as hiperbáricas que a gente comentou. Com certeza. Olha, foi uma exploração intensa, mas muito reveladora da NR15. Deu para ver bem como ela estrutura essa definição de insalubridade, como isso se conecta com o adicional no salário e, principalmente, como ela estabelece parâmetros técnicos, alguns bem complexos mesmo, para tentar gerenciar riscos muito variados. Desde os mais comuns, que a gente ouve falar mais, como ruído e calor, até situações extremas como trabalho sob pressão ou exposição a químicos perigosos. Sem dúvida. É uma norma complexa, não tem como negar, porque ela tenta dar conta da enorme variedade de agentes e condições que podem ser nocivas nos ambientes de trabalho de hoje, compreender os mecanismos dela, os limites, as exigências, é algo essencial. Para as empresas é um guia fundamental para operar de forma segura e dentro da lei. E para os trabalhadores é uma ferramenta importantíssima para entender os riscos a que podem estar expostos no dia a dia e para conhecer seus direitos, tanto de proteção quanto de compensação, quando for o caso. Perfeito. Para a gente finalizar, queria deixar uma reflexão, algo que me ocorreu enquanto a gente falava daquele anexo 6, do trabalho hiperbárico, com tanto detalhe. A norma chega ao ponto de detalhar tabelas de descompressão em minutos e frações de pressão, de listar exames médicos ultra específicos, de definir até o modelo de uma placa de identificação que o trabalhador tem que usar. O que esse nível, assim, quase cirúrgico de detalhamento procedural para uma atividade de risco tão extremo, o que isso nos diz sobre como as normas de segurança vão evoluindo com o tempo, talvez aprendendo com acidentes do passado, com o avanço da ciência, e também sobre esse desafio constante, né, de equilibrar a necessidade que a sociedade tem de realizar certos trabalhos essenciais, que às vezes só podem ser feitos nessas condições perigosas, com a obrigação ética e legal de proteger ao máximo a vida e a saúde de quem realiza esses trabalhos. Fica aí a reflexão para quem nos ouve.